Vamos falar do primeiro videoclipe de uma série que nós vamos ter aqui nesse programa, que foi feito, talvez, para a nossa banda de maior alcance, que é o CPM 22. Nós vamos aqui, estamos com o grupo, uma parte do grupo, né? 2 componentes do grupo que realizaram esse trabalho, o Ivan Moura e o Kleber. Como vocês chegaram no CPM? Como foi a aproximação? Apresentamos o curso propriamente dito, né? E todo o acervo que o curso já tinha de videoclipes, né? E quando eles assistiram um videoclipe, que é o videoclipe que foi executado da primeira turma de cinema digital, que foi o clipe de uma banda chamada Granada, eles gostaram muito do resultado e, de certa forma, da ousadia do projeto, né? E foi quando eles decidiram que era possível dar essa oportunidade pra gente. Vamos falar agora então um pouco primeiro do processo de criação. Houve um briefing por parte deles ou vocês é que puseram na mesa? A escolha da música demorou ou foi logo de cara essa? Eu era o roteirista, então eu fiz de 3 a 4 roteiros para essa música Abominável. Na verdade, eu fiz um roteiro que chegou a ter 4 versões. A gente fazia o roteiro, eu fazia o roteiro, ia lá, apresentava. Aí, vamos puxar para cá, puxar para lá. Tinha algumas referências internacionais de videoclipes que eles tinham uma intenção de atingir. Aí, quando estava tudo aprovado, quando a gente estava já para marcar a gravação, eles mudaram a música. Esse período que a gente teria que tomar conta só da pré, a gente teve que refazer todo o processo inicial de novo. Desde a criação de roteiro, versões de roteiro. Então a gente perdeu muito tempo aí da pré, que a gente tinha que se preocupar só com pré-produção. A gente teve que refazer todo o processo novamente. Quem deu a palavra final no roteiro mesmo foi a banda. E agora vamos falar então um pouco do processo de produção, né? Como é que foi esse processo de produção? Esmiuça um pouco as características de produção. Tinha um personagem, né? O personagem que fazia, que era o pivô da história, tinha que dirigir. Quem ia ser o ator? O roteiro todo foi feito em cima do Rafael Cortez. Isso. Né? Quando a gente chegou na semana de gravar, a gente descobriu que ele não sabia dirigir. A gente teve que trocar o ator assim uma semana antes da gravação. E aí a gente foi pro Matheus Medeiros. Matheus Medeiros. Foi a pessoa que veio para ser o protagonista do videoclipe. Tivemos 3 locações, que tinha ele dirigindo Externa, ruas, né? Dirigindo pela externa, a casa do personagem e o local da performance. Mas foi feito no mesmo dia, né? A casa e dirigindo no mesmo dia. A casa e a externa foi feita no mesmo dia. Produziu todo o clipe para se gravar em 2 diárias, mas foi um trabalho que não foi difícil de fazer, não. Fora as dificuldades que tiveram pelos imprevistos, né? De mudança de música, que na verdade nem estava tanto na nossa mão, a gente estava com o nosso trabalho teoricamente dentro do cronograma que a gente precisava. Aí isso foi uma coisa que partiu do cliente, que foi até uma experiência boa para a maioria do grupo, porque já contar com esse imprevisto que vem do cliente é uma coisa que você não tem tanto controle, isso é uma coisa bem comum do mercado. E a especificidade lá da performance, por exemplo, né? Em termos de iluminação, de produção, a gente teve uma coisa um pouquinho diferente lá, né? Você lembra disso? Como é que foi? Fizemos uma bateria de contraluz de Fresnel. Basicamente a luz principal era toda de contra, né? De 12 Fresnéis de 2000, Fresnéis, né? Exato, foi feito 2 linhas de 6, acho que Fresnéis. Era basicamente contraluz. E a gente teve até a ajuda de alguns integrantes dos outros grupos. Inclusive de turmas passadas, né? De turmas passadas. Assim, foi uma galera bem legal. Tinha bastante gente trabalhando nesse clipe. Bastante gente mesmo. O Gustavo foi o diretor geral desse clipe. Gustavo Paes, né? Gustavo Paes. Teve toda uma condução muito boa, até porque o Gustavo é músico, né? Então ele falava bem a linguagem com os caras. Tiveram várias versões de edição depois de montagem. Várias versões, assim. A Natália quase enlouqueceu com o nosso professor, José Augusto.
Entregamos extremamente profissional o clipe, entregamos em cópia beta digital, DVD, em todos os formatos que o mercado precisava, né? Eu mesmo fui que levei as cópias para a MTV. Naquele momento do mercado de clipes, né, que você não tinha já grandes superproduções de clipes, era atrativo para as bandas, né? Você tinha que dar uma garantia de entrega de um bom produto e por isso o grau de exigência que se tinha, né, dos professores da coordenação para com os alunos, porque quem está prometendo, em última instância, entregar um produto daquele, somos nós, né? E os diversos processos de edição demonstram que a gente sempre pode ter um resultado melhor. E eu acho, pelo menos pelo que eu me lembro, que a gente nunca teve nenhum grave conflito com essas exigências das refações, porque depois, no final, todo mundo verificava que a gente tinha chegado num produto de mais excelência. Né? E nesse processo tem uma coisa que é o que diferencia todo o resto dos semestres, né? A gente tem um cliente. Que tem que dizer, ok, quero. E no final, assim, isso às vezes é uma coisa que gerava até um certo conflito entre o acadêmico e o produto, porque no final a palavra não pesava. Era do acadêmico. Às vezes até a coordenação podia falar, não, por exemplo, pela coordenação o roteiro teria sido outro. Quem definiu o roteiro, a gente tinha um roteiro que estava aprovado pela coordenação e teve o roteiro que foi usado, que foi o que foi escolhido pelo artista. Às vezes você está fazendo negócio que está direcionando o produto para um conceito, uma aplicação conceitual muito mais interessante, mas o cliente não quer. Como experiência final, em relação a esse produto especificamente, o que vocês podem deixar de depoimento aí? O que vocês levaram para casa? Se lidar com um artista é uma coisa difícil. Então isso é uma coisa que eu senti que eu não tenho dom para isso. Mas valeu como experiência também, para a gente entender que se a gente não estiver bem preparado, não estiver bem organizado, você pode ter problema com o seu cliente. Foi uma experiência boa. Como resultado final me agrada. É um clipe que eu mostro até hoje para amigos meus. E olhando o produto hoje, distanciado do tempo e dos percalços, o que você acha do produto hoje? Assim, reavaliando. Eu fui o roteirista. Quando eu criei esse roteiro, eu tinha ele na minha cabeça filmado. E o Gustavo deu uma outra direção. E isso no começo me incomodou muito. Quando você cria o roteiro deixa de ser seu quando tem um diretor. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Ou vai ser o diretor do seu roteiro e faz tudo sozinho. Faça tudo sozinho. Ainda sinto como a gente estivesse trabalhando nele, né? Ainda tem essa aproximação do material. Eu fiquei um bom tempo sem aguentar ver ele. Acho que devido à quantidade de versões que a gente teve e assistia, eu via a música. Eu vejo um bom trabalho, que ficou até além da minha expectativa sobre ele. É complicado uma coisa, assim, a gente fez um videoclipe para uma banda que tem 5 MB. Você está competindo com uma coisa muito bem aceita no mercado. Profissional, né? Super profissional. Exatamente. Sempre, o CPM foi uma banda que sempre desprendeu bastante verba para fazer o seu videoclipe, né? Esse clipe a gente fez com quase nada de verba. Então, assim, o CPM gastou R$5.000 para fazer esse clipe. Lembrando que videoclipes anteriores chegaram a gastar quase R$20.000, né? E lembrando que hoje esse mercado voltou, né? Ele teve uma morte do videoclipe, com a MTV abandonando sua produção, a própria MTV, a velha MTV fechou, nasceram 2 MTVs diferentes, mas no mercado internacional, né? Você vê no VH1, por exemplo, que é um canal de clipes, que as superproduções de clipe continuam nos Estados Unidos. No Brasil esse mercado caiu e o videoclipe caiu principalmente porque caiu o mercado geral de música, o mercado de CD, o mercado de venda de CD. Porém, os videoclipes são usados principalmente para a venda de shows, né? Ou seja, tanto o CD hoje quanto o videoclipe são peças promocionais. Por serem peças promocionais, eles têm que funcionar na internet. Então passa a ser um outro foco. Quando o videoclipe começou a aparecer na internet e ele começou a funcionar, aí é que o mercado olhou que ele poderia voltar a produzir clipes e aí foi aumentando o valor de produção, porque a internet foi aumentando banda larga, aumentando penetração, e hoje eu não preciso de um canal de televisão aberto ou fechado para veicular videoclipes, porque a internet é o seu grande veículo, de novo, promovendo um pouco das vendas, né, online de música, um pouco de CD e principalmente vendendo os shows das bandas. Então o videoclipe ainda é um grande produto
E a gente vai destacar aqui, né, nessa série de programas, né, que está dentro do Super Curtas, esse viés dos videoclipes produzidos, e vamos sempre tentando atualizar vocês a respeito dessas novas informações, desse novo contexto do mercado de produção musical brasileiro. Até o próximo programa. Acabou.